Você já se sentiu culpado por algo que, no fundo, sabia que não era sua responsabilidade? Já teve a sensação de que alguém próximo, em silêncio, controlava suas decisões, suas reações e até sua paz interior, sem dizer uma única palavra direta? O que você talvez não saiba é que isso tem nome: manipulação emocional silenciosa. Ela não grita, não acusa, não impõe, mas corrói, aos poucos, como veneno lento que você mesmo engole acreditando ser remédio. E o mais perigoso, muitas vezes vem de quem mais amamos. Neste vídeo vamos desvendar os mecanismos ocultos que pessoas manipuladoras utilizam para enfraquecer seu emocional, plantar culpa, controlar suas ações e inverter a realidade ao ponto de você questionar sua própria sanidade. Você vai entender por que esse tipo de manipulação é tão difícil de identificar e, mais ainda, de se livrar. Mas, principalmente, vai aprender a enxergar o invisível, recuperar o controle da sua mente e se libertar emocionalmente antes que seja tarde demais. Tudo começa de forma quase imperceptível. Uma pergunta inocente, um olhar enviesado, um comentário sutil que deixa você confuso, tentando decifrar o que exatamente foi dito e por quê. Esse é o terreno fértil onde a manipulação emocional silenciosa germina. E diferente do que muitos pensam, ela não se inicia com confrontos ou exigências diretas. Ela começa com o silêncio, com omissões, com a sensação constante de que você está devendo algo, mesmo sem saber o que. A pessoa manipuladora raramente grita. Em vez disso, ela se cala em momentos estratégicos, usa o peso do seu próprio desconforto contra você. E o mais curioso é que ela faz isso parecendo calma, sensata, até gentil. Você passa a acreditar que o problema está em você. É aí que surge o primeiro sinal, a dúvida. Não uma dúvida qualquer, mas aquela que contamina seu pensamento. Será que fui rude? Será que magoei essa pessoa? Será que estou exagerando? Essa dúvida é a porta de entrada para um ciclo que pode durar anos. E enquanto você se questiona, o manipulador permanece firme, passivo, tranquilo, em posição de vítima. Ele ou ela não cobra diretamente, não acusa com palavras. Em vez disso, sugere, com gestos, com expressões, com frases como "esquece", "deixa pra lá", acompanhadas de um suspiro que grita mais alto do que qualquer palavra. A manipulação emocional silenciosa se esconde atrás de gestos compreensivos, de atitudes aparentemente altruístas, mas que exigem uma moeda de troca emocional altíssima, a sua culpa. Você começa a se moldar para evitar o incômodo do outro. Muda o tom de voz, revê decisões, pede desculpas por coisas que não entende totalmente, e de pouco em pouco, sua autonomia emocional começa a desmoronar. Esse tipo de manipulação é especialmente comum em relações íntimas, entre casais, pais e filhos, amigos muito próximos. Por quê? Porque é nesses vínculos que reside o maior poder, o poder do afeto. E o afeto mal compreendido pode se tornar uma armadilha. É importante entender que nem todo manipulador silencioso tem plena consciência do que está fazendo. Em muitos casos, esse comportamento é aprendido, repetido por gerações. Pessoas que foram emocionalmente manipuladas na infância, muitas vezes, tornam-se manipuladoras na vida adulta, não por maldade, mas por sobrevivência emocional. Mas isso não torna o impacto menos destrutivo. A manipulação silenciosa é um jogo de poder disfarçado de cuidado. É como se o outro dissesse: "Vou te deixar livre para fazer o que quiser, mas saiba que, se você fizer, eu vou sofrer e a culpa será sua." Esse tipo de narrativa tem um nome dentro da psicologia: culpa projetada. Trata-se da transferência do sofrimento para o outro com o objetivo de controlar suas escolhas. E quando você aceita essa culpa como sua, perde o próprio critério de certo e errado. Passa a viver em função do humor alheio. Você se torna emocionalmente refém. E o mais perigoso, isso acontece sem escândalo, sem brigas, sem feridas visíveis. Mas o dano psicológico é profundo. Com o tempo, você desenvolve um estado constante de vigilância emocional, antecipando reações, tentando prever o que pode ou não causar desconforto no outro. E isso consome energia vital. Sua espontaneidade desaparece.
Você se transforma em uma versão ansiosa de si mesmo, mais preocupada em não desagradar do que em viver com autenticidade. Em alguns casos, a manipulação silenciosa se manifesta através do chamado afastamento estratégico. A pessoa simplesmente se distancia de você sem explicação, não atende mensagens, não responde chamadas e, quando questionada, responde com frieza: nada aconteceu. Ou pior, você sabe muito bem o que fez. É uma forma cruel de punição, uma retribuição invisível por um erro que você nunca soube que cometeu. Esse afastamento gera ansiedade, medo de abandono e até crises de identidade, porque se a outra pessoa não verbaliza o problema, você começa a se imaginar como o problema. É nesse momento que o vínculo se desequilibra completamente. O manipulador ocupa o centro da relação e você gira ao redor dele, como um satélite emocional. E aqui vem a pergunta crucial: por que é tão difícil sair desse ciclo? Porque ele é construído sobre o que há de mais profundo no ser humano: a necessidade de pertencimento, de aceitação, de amor. A pessoa manipuladora não corta o vínculo, ela mantém você por perto, não como igual, mas como alguém emocionalmente endividado. E essa dívida, mesmo invisível, dita seus movimentos. Só que aqui está a virada: você não é responsável pelas emoções que o outro escolhe sentir. Repetindo, você pode ser empático, pode ter cuidado com suas palavras, mas não pode ser refém das reações que alguém decide ter para controlar você. Essa clareza é o primeiro passo para a libertação. Na próxima parte, vamos explorar os mecanismos que mantêm esse ciclo funcionando e como reconhecê-los em tempo real. Porque só quando você entende a engenharia por trás do jogo psicológico é que pode sair dele de forma definitiva. É dentro dos vínculos mais íntimos, familiares, afetivos ou de amizade profunda, que a manipulação silenciosa encontra terreno fértil para crescer. E o motivo é claro: quando existe afeto, existe abertura. E onde há abertura, há vulnerabilidade. Pessoas manipuladoras sabem disso e não atacam diretamente. Elas seduzem, criam um ambiente onde você sente que está sempre em dívida. A manipulação começa sutil: um comentário atravessado, um olhar de reprovação, um silêncio pesado que paira no ar depois de algo que você disse ou fez. Não há grito, não há confronto direto, só uma atmosfera densa que te faz repensar se você realmente foi gentil o suficiente, presente o suficiente, compreensivo o suficiente. O manipulador não precisa exigir, ele insinua. E aos poucos, você passa a andar em ovos, passa a revisar suas falas antes de abrir a boca, passa a medir seus passos, suas escolhas, sua espontaneidade, porque no fundo há sempre o receio de desagradar. Esse é o momento em que você começa a se desconectar de si mesmo. A sua bússola interna, aquela que te diz o que você quer, o que você sente, o que você tolera ou não, começa a ser trocada por um radar emocional sintonizado no outro. Sua vida vira um esforço contínuo para não incomodar, não decepcionar, não provocar uma tempestade emocional no outro, mesmo que silenciosa. É assim que nasce a prisão invisível. O manipulador não precisa trancar a porta. Você mesmo constrói a cela, tijolo por tijolo, motivado por culpa, medo ou até mesmo por amor mal compreendido. E o mais trágico, você acredita que está fazendo isso por livre e espontânea vontade. Acredita que ceder é um ato de amor, que silenciar suas vontades é maturidade, que aceitar o desconforto é empatia. Mas o que está acontecendo, na verdade, é uma erosão lenta da sua identidade. O manipulador silencioso é mestre na arte da distorção. Se você tenta se impor, ele se vitimiza. Se você se afasta, ele diz que está sendo abandonado. Se você demonstra exaustão, ele acusa sua ingratidão. E assim, por meio de um jogo perverso, ele vai reescrevendo a narrativa da realidade. E você, sem perceber, começa a viver no roteiro dele. Em muitos casos, há até mesmo uma inversão simbólica do afeto. Você passa a sentir mais ansiedade do que amor, mais medo do que vínculo, mais culpa do que liberdade. Mas como a manipulação não é explícita, você não consegue nomear o que está sentindo. E por não nomear, não rompe. Apenas adia, tolera, engole seco. Esse adiamento contínuo de si mesmo
É o preço que se paga por não enxergar a tempo o mecanismo oculto. A manipulação silenciosa não destrói de forma repentina. Ela mina, corrói aos poucos. E faz isso de forma tão sutil que no momento em que você percebe, já está emocionalmente enfraquecido demais para reagir com clareza. Mas há um ponto de virada. O momento em que você começa a suspeitar que aquela culpa constante, aquele peso silencioso, aquele desconforto habitual, não são seus, não vêm da sua essência, não fazem parte do seu amor ou da sua ética. São camadas de condicionamento impostas sobre você. É nesse momento que a possibilidade de despertar começa. E é exatamente sobre esse despertar que vamos falar na próxima parte. Como começar a perceber os sinais, as microviolências invisíveis e resgatar o direito de existir sem carregar o peso emocional do outro nos ombros. A manipulação emocional silenciosa nunca é constante. E esse é justamente um dos aspectos mais cruéis dessa dinâmica. Ela opera por ciclos, como se fosse um sistema de recompensa intermitente. Hoje, o manipulador fere. Amanhã, ele conforta. Hoje, ele se afasta, causando angústia. Amanhã, ele reaparece com doçura, fazendo parecer que tudo foi apenas um mal-entendido. Essa alternância entre dor e alívio cria uma prisão invisível, muito mais forte do que qualquer corrente física. Esse ciclo é o que mantém a vítima presa, porque no fundo ela passa a viver na expectativa de que o manipulador volte a ser aquele que demonstrou carinho, mesmo que brevemente. E esse breve momento de afeto se transforma em migalha emocional, suficiente para reativar a esperança de que tudo vai mudar. Esse é o motor do vício emocional. Você não está exagerando. A ciência psicológica comprova que o cérebro humano reage a esse tipo de oscilação emocional, como reage a um jogo de apostas. A incerteza da recompensa cria dependência. É o mesmo mecanismo que leva alguém ao vício em jogos, em substâncias ou em relacionamentos destrutivos. A pessoa passa a tolerar abusos emocionais cada vez mais profundos apenas para ter, de vez em quando, um pequeno alívio, um olhar doce, uma mensagem gentil, um pedido de desculpas vazio que logo será substituído por mais silêncio, mais culpa, mais controle disfarçado de amor. E aqui entra um ponto ainda mais perigoso, quando a vítima começa a tentar merecer o afeto do manipulador. Ela se anula, muda seu comportamento, suas vontades, sua forma de falar e até seus valores, acreditando que, se fizer tudo certo, será recompensada. É como um jogo injusto, com regras que mudam o tempo todo, mas onde ela insiste em jogar, porque a esperança se tornou sua prisão. Mas há um detalhe que muitos não percebem. O manipulador, geralmente, sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe quando sumir, quando reaparecer, quando elogiar, quando punir. É um script frio, muitas vezes inconsciente, mas estrategicamente eficaz. Ele cria o problema e depois oferece o remédio, que na verdade é apenas uma trégua ilusória até o próximo ataque. E quando a vítima tenta se afastar, é comum o manipulador recorrer ao contra-ataque emocional. Ele pode se fazer de vítima, usar o passado como justificativa, ou dizer que a outra pessoa está vendo coisas, exagerando, ou precisando de ajuda psicológica. Tudo isso tem um único objetivo: desestabilizar emocionalmente para manter o controle. Fazer com que a vítima volte ao ciclo, com ainda mais culpa e menos força. Romper com esse ciclo exige mais do que força de vontade. Exige clareza emocional, consciência profunda e, muitas vezes, ajuda externa. Porque a vítima já foi levada a duvidar tanto de si mesma que precisa reaprender a confiar em seus próprios sentimentos, em sua percepção da realidade. Precisa reaprender a reconhecer abuso onde havia confundido amor. E essa é a verdade dura, mas libertadora. Se o seu bem-estar emocional depende de migalhas que alguém distribui quando quer, isso não é amor, é controle. E amor de verdade nunca se parece com uma armadilha. Poucas armas são tão eficazes nas mãos de um manipulador quanto a inversão da culpa. E o motivo é simples. Ela não ataca diretamente sua força, mas mina a base silenciosa da sua autoestima. E sem autoestima, qualquer ser humano se torna vulnerável, confuso e, pior, dependente emocionalmente.
Imagine o seguinte: você está exausto por sempre ceder, por engolir comentários passivo-agressivos, por tentar manter a paz enquanto a outra pessoa nunca cede. Um dia você explode, e então ouve: olha só como você é agressivo, eu só queria conversar. Pronto, a armadilha foi acionada. O foco sai do comportamento tóxico da outra pessoa e é desviado para sua reação emocional. Esse é o mecanismo da inversão de culpa. O manipulador cria situações de tensão, mas se posiciona como vítima assim que você reage. E o mais cruel, ele se alimenta da sua tentativa de se explicar. A partir daí, você começa a duvidar da legitimidade da sua dor. Começa a se perguntar se exagerou, se não foi duro demais, se a culpa é mesmo sua. Esse processo é tão sutil que muitas vezes você só percebe depois de muito tempo. E quando percebe, já está emocionalmente enfraquecido, pedindo desculpas por sentir dor. A culpa que nasce dessa dinâmica não é espontânea. Ela é cuidadosamente cultivada. A pessoa manipuladora joga com seus valores morais, sua empatia e sua necessidade de aprovação. Sabe que você não quer magoar, não quer parecer injusto, não quer carregar a pecha de ingrato. Então, ela manipula sua sensibilidade para ganhar poder. Carl Jung dizia que o ser humano projeta nos outros aquilo que não quer ver em si mesmo. A inversão da culpa é exatamente isso. O manipulador projeta em você a dor que ele próprio causa. E como ele faz isso com calma, com lógica aparente, muitas vezes com lágrimas, sua mente racional hesita. Você começa a pensar: será que eu estou sendo cruel? Quando na verdade você está apenas reagindo ao sofrimento acumulado. Outro sintoma típico dessa manipulação é quando você sente que está sempre pisando em ovos, que cada frase que diz pode ser mal interpretada, que cada atitude precisa ser medida, pesada, filtrada. E quando você finalmente se posiciona, a resposta vem carregada de vitimismo e chantagem emocional. Você mudou comigo, eu só queria o melhor para você. E pronto, você recua, porque o medo de ser mal visto é maior que a dor que está sentindo. O manipulador silencioso não quer confronto direto, ele quer domínio emocional. E a melhor forma de conseguir isso é fazendo com que você se desculpe por existir, por sentir, por reagir. E quanto mais você se culpa, mais poder ele tem. Por isso, romper esse ciclo exige um ato de coragem interna. Exige que você confie mais nas suas emoções do que nas palavras do outro. Que você aceite que sentir raiva, frustração ou tristeza não te torna uma pessoa ruim, te torna humano. Recuperar sua autoestima passa por reconhecer que você não é responsável pelos gatilhos emocionais que o outro criou em você. E, principalmente, entender que toda relação saudável é baseada em equilíbrio e não em manipulação emocional disfarçada de preocupação, cuidado ou amor. Essa é a virada de chave. Quando você para de tentar agradar quem te culpa por tudo e começa a cuidar de si como prioridade. Há uma violência que não deixa hematomas, mas que fere profundamente. A violência da culpa emocional. É quando você se sente errado mesmo sem ter feito nada de errado, quando a simples presença do outro parece te acusar em silêncio. É o tipo de manipulação mais devastador, pois se infiltra em sua identidade e te faz carregar um peso que não é seu. Pessoas manipuladoras dominam essa arte com maestria. Elas não precisam levantar a voz ou fazer escândalos. Basta uma expressão de desapontamento, um silêncio desconfortável ou uma frase solta como: depois de tudo que fiz por você, e pronto. A bomba é plantada, dentro de você. Uma bomba de autoacusação, confusão e dívida emocional. Esse tipo de manipulação funciona porque explora nossas feridas mais profundas. O medo de não sermos bons o suficiente, de decepcionarmos quem amamos, de sermos abandonados ou rejeitados. São feridas originadas na infância, nas primeiras relações com nossos pais, e que moldam como reagimos ao amor e ao conflito. A manipulação emocional silenciosa age como um radar que detecta essas feridas e as explora. É por isso que, mesmo quando sabemos racionalmente que não devemos ceder, acabamos cedendo. Sentimos culpa por dizer não, por nos afastar, por impor limites. E essa culpa é como uma coleira invisível que nos mantém presos a relações que nos fazem mal. Mas há um momento em que algo muda.
Um ponto de ruptura. Um dia você percebe que está sempre exausto, que não importa o quanto se esforce, nunca é suficiente, que seus desejos foram silenciados, sua energia drenada, sua autoestima minada. E é aí que começa o processo de despertar. Romper com esse ciclo não é simples, porque não envolve apenas afastar-se do outro, mas também enfrentar partes de si mesmo que foram condicionadas a aceitar esse tipo de relação. Envolve reconhecer que você tem o direito de existir sem precisar se justificar o tempo todo, que amor verdadeiro não manipula, que respeito não precisa ser arrancado com esforço, mas é oferecido naturalmente quando existe reciprocidade emocional. É nesse ponto que muitas pessoas buscam a terapia, não apenas para entender o outro, mas para se reencontrar, para resgatar a própria voz, para aprender a se ouvir antes de ouvir as exigências dos outros. E principalmente, para entender que você não é egoísta por se priorizar. Você é responsável por si. E isso não é culpa, é coragem. Reverter esse padrão exige ações conscientes. Comece observando suas reações automáticas. Quando sentir culpa, pergunte-se: isso é realmente meu ou foi projetado em mim? Quando alguém tentar distorcer a realidade, repita para si: minha percepção é válida. E aos poucos, você vai recuperando algo precioso, sua clareza mental. A clareza é o antídoto da manipulação. Ela te dá poder, poder de escolha, de reação, de silêncio que protege, e não de silêncio que consente. É importante dizer que pessoas manipuladoras, quando confrontadas, raramente reconhecem seu comportamento. Muitas intensificam o jogo emocional, se fazem de vítimas, acusam você de ser frio, insensível, ingrato, e é aí que você mais precisa se manter firme, não para vencer o outro, mas para não perder a si mesmo novamente. A libertação não acontece de uma vez, ela vem em etapas. O reconhecimento, a raiva, a culpa por se afastar, a dúvida, o medo e, enfim, a paz. A paz de viver uma vida onde suas emoções não são constantemente invalidadas, onde sua autenticidade não é motivo de punição, onde você não precisa ser outro para ser aceito. Se você chegou até aqui, é porque já começou esse processo de libertação. E saiba, isso não te torna uma pessoa difícil, egoísta ou ingrata. Te torna alguém desperto. Na próxima parte vamos falar sobre como restaurar sua autoestima depois de anos convivendo com manipulação silenciosa e o papel da autorresponsabilidade nessa reconstrução. Depois de identificar a manipulação, estabelecer limites e recuperar seu senso de identidade, surge a etapa mais silenciosa, porém mais poderosa, a reconstrução da sua autonomia emocional. Porque sair de um ciclo de controle psicológico é como reaprender a viver, com as próprias escolhas. No começo, é normal sentir um certo vazio. Afinal, você passou tanto tempo tentando agradar, se justificar, buscando aprovação, que quando finalmente se liberta, vem o silêncio. Mas é exatamente nesse silêncio que nasce a sua verdadeira voz. 1. Reconheça seu direito ao próprio ritmo. Libertar-se emocionalmente não é um processo imediato. Algumas feridas ainda latejam. Há dias em que você vai duvidar da própria força. Mas cada passo, mesmo que pequeno, é um ato de afirmação. O importante é entender: você tem o direito de se curar no seu tempo. Não aceite pressão externa para seguir em frente rapidamente. Quem te ama de verdade vai respeitar sua jornada. 2. Cultive relações que nutrem, não que drenam. Após sair de uma relação onde você era manipulado, é comum carregar traumas relacionais. Mas é essencial aprender a identificar vínculos saudáveis. Relações saudáveis não exigem que você se anule. Elas respeitam sua opinião, seus espaços, seus limites. Comece a observar como você se sente depois de estar com certas pessoas. Mais leve ou mais tenso? Inspirado ou drenado? O corpo sente, a alma também. Use isso como bússola. 3. Desenvolva autocompaixão. A autocompaixão não é se vitimizar, é se tratar com a gentileza que você sempre ofereceu aos outros. É parar de se punir por não ter percebido a manipulação antes. É reconhecer que você fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha naquele momento. Você não precisa ser perfeito nem forte o tempo todo. Precisa apenas ser sincero consigo mesmo. A cura
começa quando a autocrítica cede espaço à compreensão. 4. Reescreva suas crenças sobre amor e lealdade. Muitas vezes, ficamos presos a relacionamentos manipuladores por causa de crenças distorcidas. Amor é sacrifício, lealdade é suportar tudo, família vem antes de mim. Mas amor verdadeiro não exige sofrimento constante. Lealdade não é se destruir pelo outro, e nenhuma família justifica o abandono de si mesmo. Comece a reescrever suas verdades. Amor saudável começa no autorrespeito. 5. Reencontre seu propósito além da dor. Você não é apenas alguém que sobreviveu à manipulação. Você é alguém capaz de transformar a dor em sabedoria. Em vez de se definir pela ferida, escolha se definir pela sua resiliência. O trauma pode ter marcado sua história, mas ele não é seu destino. Você pode usar essa experiência como impulso para uma vida mais consciente, mais firme, mais autêntica. Algumas pessoas vão tentar dizer que você mudou. E sim, você mudou. Não porque ficou mais frio, distante ou egoísta, mas porque aprendeu que sua paz vale mais do que qualquer aprovação. Conclusão: a nova versão de você. Ao se libertar da manipulação emocional silenciosa, você se reconecta com a sua verdade. Não é sobre vencer o outro, é sobre vencer os mecanismos internos que te mantinham preso. Você começa a perceber que ser forte não é suportar tudo calado, mas se posicionar. Que ser bom não é agradar a todos, mas ser fiel a si mesmo. E que a verdadeira liberdade não está em evitar conflitos, mas em não abrir mão da sua essência por medo de perdê-los. A partir de agora, você não se curva mais a culpas que não são suas, não se justifica para manter conexões que te anulam, e não silencia mais sua intuição para caber no conforto dos outros. Você despertou, e uma vez desperto, não há volta. Depois de quebrar as correntes invisíveis da manipulação, a próxima etapa é fortalecer sua autoestima, para que você nunca mais permita que alguém controle suas emoções ou decisões. 1. Reconheça seu valor incondicional. Sua autoestima não depende da aprovação alheia, nem do sucesso externo. Ela nasce do reconhecimento interno de que você merece respeito e amor simplesmente por ser quem é, com todas as suas imperfeições, vulnerabilidades e força. Cada pequeno gesto de cuidado consigo mesmo reforça essa verdade, seja no momento de dizer não a algo que não faz sentido, ou no ato de se perdoar por um erro. 2. Desenvolva a habilidade de dizer não sem culpa. Dizer não pode ser assustador no início, especialmente se você está acostumado a agradar para evitar conflitos. Mas essa é uma habilidade essencial para preservar sua liberdade emocional. Lembre-se, dizer não é um ato de amor próprio. É proteger seu espaço, sua energia, sua paz interior. 3. Pratique o autoelogio e a autovalidação. Quantas vezes você critica suas ações ou duvida de suas escolhas? Agora é hora de inverter essa narrativa. Celebre suas conquistas, reconheça seus esforços e valide suas emoções. Você não precisa de um prêmio externo para saber que está indo bem. A validação mais importante vem de dentro. 4. Cultive a resiliência emocional. Ser resiliente não significa ser imune à dor, mas saber navegar por ela sem se perder. Isso envolve desenvolver estratégias para se recuperar dos desafios emocionais, como meditação, terapia, escrita ou mesmo um hobby que lhe traga prazer. A resiliência é o escudo que mantém sua liberdade, mesmo em tempos difíceis. 5. Cerque-se de pessoas que respeitam seu crescimento. Sua rede de apoio é fundamental. Escolha estar perto de quem celebra sua evolução, respeita suas escolhas e não tenta controlá-lo. Relacionamentos saudáveis são os que fortalecem sua autoestima, que incentivam sua autenticidade, que acolhem seu processo. 6. Defina suas prioridades e mantenha seu foco. Com a clareza que você ganhou, é hora de definir o que realmente importa para você. Quais são seus valores, seus objetivos, seu propósito? Manter o foco nesses pilares ajuda a evitar distrações tóxicas que podem tentar te puxar de volta ao passado. Conclusão: o compromisso com você mesmo. Fortalecer sua autoestima é um compromisso diário, um exercício constante de se lembrar do seu valor e da sua liberdade.
Nenhuma manipulação externa pode persistir onde existe um amor próprio sólido. Você não é mais a mesma pessoa que permitia ser controlada. Você é alguém que escolheu sua própria história, que tomou as rédeas da própria vida, que decidiu ser o protagonista. E esse protagonismo não é arrogância, é respeito. O respeito mais importante que existe, o respeito por si mesmo. Agora que você já entendeu os sinais da manipulação, reconheceu o impacto dela na sua vida e aprendeu a fortalecer sua autoestima, é hora de olhar para o futuro, para o caminho que você pode trilhar a partir daqui. 1. Cultive a consciência constante. A vigilância contra a manipulação não é um estado de medo, mas de consciência. Continue observando suas emoções, suas reações e suas relações. Quanto mais atento você estiver ao que acontece dentro de você, mais fácil será identificar quando alguém tenta interferir indevidamente na sua liberdade emocional. 2. Pratique o autoconhecimento. Dedique tempo para se conhecer melhor, seus valores, suas limitações, seus sonhos. O autoconhecimento é a base para escolhas mais saudáveis e para relacionamentos mais equilibrados. Quando você sabe quem é, fica mais difícil alguém te desviar do seu caminho. 3. Estabeleça limites claros e saudáveis. Não tenha medo de definir o que é aceitável para você, seja em família, no trabalho ou nas amizades. Limites são atos de amor próprio e respeito e ensinam os outros a te tratarem da forma que você merece. 4. Busque relacionamentos que somem. Relacionamentos baseados em manipulação drenam energia e autoestima. Procure cultivar conexões onde haja transparência, apoio mútuo e crescimento. Pessoas que te elevam e te inspiram a ser a melhor versão de si mesmo. 5. Invista em sua autonomia emocional. A autonomia emocional é a capacidade de manter seu equilíbrio independente das ações ou opiniões dos outros. É um poder que você pode desenvolver por meio da prática da autoaceitação, do perdão e da compaixão consigo mesmo. 6. Encare os desafios como oportunidades de crescimento. Nem sempre será fácil. Você encontrará obstáculos, dúvidas, recaídas, mas cada desafio é uma chance de fortalecer sua identidade e sua liberdade. Lembre-se, o processo é tão valioso quanto o resultado. Conclusão final. Você está no controle da sua vida. Manipulação não tem espaço onde há clareza, amor próprio e limites. Você merece uma vida plena, autêntica e livre. E tudo começa com a decisão firme de se respeitar. Que essa jornada inspire você a ser cada dia mais você, livre, íntegro e dono da sua própria história.